Graça e paz em Cristo Jesus. Alguns de nossos entrevistados e entrevistadas no Simplesmente Servos e Servas nos contaram histórias que ampliam nosso conhecimento sobre quem eles são. Conheceremos situações e percepções que marcaram as trajetórias de vida. Compartilharemos algumas dessas histórias. Iniciaremos hoje com um relato da Alessandra, que nos emociona ao falar sobre as consequências do capacitismo que ainda vigora em nossa sociedade. Bem, os surdos, dentro da nossa sociedade como um todo, eles enfrentam várias barreiras. A barreira comunicacional, ela é uma barreira muito complexa, porque as pessoas acham que eles não entendem ou que eles não são capazes. Então, normalmente, dão a eles só empregos subalternos. Eu tive uma experiência muito triste numa escola em que os funcionários que vieram para trabalhar na limpeza era surda, e eu lembro da diretora da escola, quando eu trabalhava em outra escola, a escola que eu atuo atualmente, falou: nossa, eu peço um funcionário, vem meio funcionário. Então, isso é um jeito pejorativo de dizer, porque o problema não era da surda não entender, ela entende se você pedir as coisas para ela, o problema é que a diretora não sabia falar língua de sinais com ela. E eu virei para a diretora e falei assim: não, se você tiver qualquer problema para pedir alguma coisa para ela, pode falar comigo, que eu faço língua de sinais, eu sei. Então, ela não é uma meia funcionária, ela é uma pessoa completa, ela consegue fazer a limpeza e o trabalho dela corretamente, ela consegue cumprir as funções dela, e ela não precisa trabalhar só na limpeza ou na reposição de estoque, que é o que a gente acaba vendo muito. Eles são capazes de editar vídeos, de produzir material, de produzir vídeos. A gente tem surdos que trabalham em televisão, tem a TV Ines, são jornalistas, eles fazem reportagem, eles têm os que são intérpretes, eles interpretam por uma língua de sinais que é chamada de gestuno. Não sei se vocês conhecem o Esperanto, O Esperanto foi uma língua que tentaram desenvolver, uma língua artificial para que todo mundo soubesse falar uma mesma língua, oral, Não deu certo, Mas os surdos conseguiram, eles criaram o gestuno, é uma língua de sinais mundialmente conhecida. Então, quando eles vão para congressos, tem os surdos que interpretam para gestuno. Você não precisa interpretar para cada língua de sinais de cada país, eles interpretam para gestuno. E todo mundo que sabe gestuno compreende, e quem não sabe tem um amigo que sabe e ele interpreta para ele a tradução para a língua de sinais do país dele. Então, assim, eles são capazes. Você vê, eles conseguiram produzir, inclusive, essa língua artificial que funciona, coisa que a gente, que é ouvinte, não conseguiu resolver, não conseguiu solucionar dessa forma, Então, eles aprendem outras línguas. A gente tem surdos formados em doutorado, que sabem inglês, que sabem francês. A gente tem surdos dos mais diversos. Então, assim, eles são capazes. E na sociedade a gente vê muito essa discriminação. E às vezes a gente vê também um medo de chegar perto, um medo de se aproximar do surdo. Ele é surdo só, não tem nenhuma outra questão. Às vezes o medo é: mas ele não vai conseguir me entender. Os surdos, eles são excelentes em se expressar. Eles vão fazer mímica, vão fazer teatro para você, vão fazer gestos, tudo para se comunicar com você. Se você tiver um pouquinho de paciência e interesse, você vai conseguir se comunicar de alguma forma com os surdos. E eles são extremamente carinhosos e eles anseiam pelo contato, por fazer amizades. E lá na nossa igreja, quando começou, eu vi algumas pessoas mais retraídas, mais constrangidas em chegar perto dos surdos, mas hoje em dia eu já vejo na recepção, tem algumas pessoas que tentam dar o bom dia, que já faz um oi, que já aprendeu alguns sinais para falar com os surdos. A gente vê algumas pessoas chegando para cumprimentar os surdos no final do culto. As crianças, então, são um exemplo maravilhoso. Elas copiam na hora da sinalização que o intérprete está fazendo, elas imitam a sinalização. Os surdos ficam admirados com aquilo. Domingo passado, retrasado, eu acho, tinha um bebezinho de colo e copiando os sinais. Um bebezinho de colo estava fazendo os sinais, é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, eu percebo que tem essa sensibilização do público da igreja, essa aproximação, pessoas que fizeram curso de Libras só para se comunicar com os surdos. Tem uma pessoa que trabalha nos Correios e ela fez o curso de Libras e ela falou: eu fiquei muito feliz porque chegou um surdo dentro do local onde eu atendo e eu consegui
me comunicar com ele em Libras. Ele ficou todo feliz, ele olhava para mim, você me entende, você me entende. E entendo. Então, assim, mostrar que saber se comunicar com eles, se aproximar deles é algo maravilhoso. E mostra que você tem empatia, que você o aceita do jeito que ele é. E a maioria deles, eles se esforçam tanto para se comunicar com a gente precisa se esforçar um pouco, pelo menos, para se comunicar com eles. Às vezes fico emocionada. Mas é isso, às vezes a gente vê as pessoas se afastando por medo, por vergonha de quê? Porque a língua de sinais a gente tem que fazer com o corpo, com o rosto. E o que tem? Você vai se comunicar com seu irmão, você vai trazer mais uma pessoa para Cristo. E por que você tem vergonha disso? O medo de não aprender. O cérebro humano é fabuloso, ele consegue aprender coisas até quando você está velhinho. Então vamos nos esforçar. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes a gente tem um aluno ou outro que tem aquela mão um pouquinho mais travada, mas eu acho lindo o esforço e a dedicação, e os surdos também percebem isso. E eles ficam tão felizes, e o sorriso deles é assim, sabe, iluminado, quando eles veem as pessoas se esforçando. Eles veem assim, tem dificuldade, né? Mas eles querem, porque é mais uma pessoa para falar com eles, é mais uma pessoa para participar da vida deles, é mais uma pessoa para aconselhá-los, para orientá-los, para mostrar como é viver em Cristo, para ser família. Então, eu percebo cada vez mais a gente tendo pessoas interessadas em se comunicar com os surdos na nossa igreja, e isso me deixa muito feliz. E o meu sonho, desde que começou o ministério, é que a gente tivesse todo mundo da igreja conseguindo falar um pouco de Libras com surdos. Se todo mundo conseguisse falar um pouquinho, esses surdos iam se sentir tão amados, porque a sociedade aí fora exclui demais eles. Eu trabalho em escola de surdos e às vezes a gente tem algumas histórias muito tristes de pais que abandonam quando descobrem que o filho é surdo, de avós que falam, não quero ficar com essa criança, não quero cuidar dela porque eu não entendo nada do que ela fala. Pais que relutam em aprender a língua de sinais. Crianças que são abusadas e não tem como se expressar. E só depois de grande que ela descobre que ela estava sendo abusada, ou que ela consegue contar para alguém isso. Então a gente tem histórias muito difíceis, porque ele não tem a comunicação. Então, se você souber língua de sinais, se você aprender língua de sinais, vai ser mais uma pessoa para esses surdos poderem se apoiar, poderem chegar junto, ter alguém para se aconselhar. E uma igreja que ama igual a Cristo, ela precisa se esforçar para atender a todas as pessoas. E eles são nossos irmãos, são nossa família. Eu vejo com muito carinho os surdos. Quando eles avançam, quando eles aprendem. Eu trabalho com criança pequenininha. No meu instituto, eles estudam de 0 aninhos até a faculdade. E quando eu vejo alguns deles que sofrem, eu sofro junto. Porque a gente começa a perceber em atitudes, em comportamentos que tem algo errado. Só que ele não consegue dizer. E se você pergunta para a família, às vezes você também não consegue ter um feedback, não tem uma resposta. E a gente tem que caminhar para o conselho tutelar. E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo de verdade. Então, eu peço aos irmãos que orem por eles, orem para que mais pessoas possam estar atentas a eles, para que esse preconceito acabe, que percebam que eles são capazes, eles podem, eles têm potencial para aprender, para serem ótimos profissionais. E eles são pessoas que Jesus ama. E que a gente precisa ter perto da gente. Então, eu agradeço muito à igreja que apoia, eu agradeço muito ao pastor, aos pastores, que sempre apoiaram o ministério. Eu sei que às vezes o ministério pode às vezes solicitar algumas coisas, não passa na frente da câmera. As pessoas, eu estou percebendo cada vez mais, notando a gente ali e entendendo que tem as necessidades, as especificidades. Quando tem teatro, agora a gente tem uma iluminação em cima do intérprete.
Então a gente percebe o cuidado e o carinho da igreja nesses pequenos detalhes, e os surdos também percebem. Domingo passado eles comemoraram, né, o Dia do Surdo, que foi ontem, dia 26 de setembro. E é um momento muito especial para eles, quando a gente coloca eles ali para todo mundo ver o surdo, ver a língua de sinais. Não é um exibicionismo, é uma conscientização. Eles estão ali, eles existem, eles são seres humanos, eles são pessoas maravilhosas. Então, bem, chega junto também da gente, se aproxima, participa. Vocês vão conhecer pessoas incríveis, famílias maravilhosas que cuidam deles, pais e mães que se dedicam. A gente tem famílias, no Ines, que todo dia está lá. A gente tem uma mãe que ela adotou a filha, ela sabia que ela era surda, com deficiência intelectual, com paralisia cerebral. E o amor e a dedicação daquela mãe com aquela criança fez aquela criança que o médico dizia que nunca ia andar, ela anda hoje, ela já começou a sinalizar. Então, você vê o esforço e a dedicação deles. Vai conhecer cada milagre, cada maravilha e um amor profundo, sabe? Que às vezes envergonha a gente, não é de errar um sinal, envergonha a gente às vezes de não ter atitude. E eu acho que esse amor impacta a gente. Eu espero que impacte a vida de vocês também. Você percebeu que temos um caminho desafiador em nossa tarefa de sermos uma igreja relevante para a nossa sociedade. Espero que você responda com ações práticas. Até nosso próximo encontro, onde compartilharemos mais uma história e tanto.